Oi, Corvinhos! Oi, Corvinhos! Bem-vindos ao terceiro episódio do CorvaCast. Eu sou a Amy, tô aqui com a Bela, somos as hosts do podcast. E hoje nós temos como convidada a Luísa Landry, que vai vir falar com a gente sobre seus livros no geral, mas mais especificamente sobre Noturnas e Natalinas, o seu conto de Natal, para ser bem temático aí com esse mês. Finalmente descongelamos a Mariah Carey. E a gente trouxe a Lu porque não todo ano começa o Natal, eu lembro de Noturnas e Natalinas, porque ele é um livro muito único. Faz o seu jabazinho. Noturnas e Natalinas foi a minha primeira publicação. E eu não sei o que me deu na cabeça para querer publicar pela primeira vez um livro que, assim, é tão fora da casinha. Mas eu publiquei ele em 2021 e ele é uma noveleta, assim, ou um conto longo, depende da perspectiva, que vai acompanhar a Geraldina, que é uma vampira, e ela foi colocada no posto de líder de uma casa de vampiros. Os vampiros nesse universo, eles são divididos em casas, que são famílias, né? Found families brasileiras de vampiros. Amo. E ela é uma das 3 líderes dessa casa de vampiros. E todo ano eles têm um concurso natalino entre as casas de vampiros. Então eles decoram as casas e aí tem jurados. E é importante pra eles, porque nesse universo os vampiros eles gostam de Natal. Natal é um momento que eu acho que faz sentido com toda a metáfora do vampirismo e daquela coisa de família escolhida. De ser um feriado muito simbólico, porque ao mesmo tempo em que é um feriado muito cristão, é um feriado muito de família, né? Então eles ali, como uma família de vampiros, vão organizar ali a decoração da casa, e a Geraldina, ela tem muito a provar, mas ela não é boa com decoração e ela odeia o Natal. Ela é o clássico Grinch. E uma personagem que gosta muito de Natal é a Lucy, que é também outra líder dessa casa de vampiros. E aí a Lucy e ela fazem meio que uma barganha para se ajudarem a colaborar ali naquela decoração natalina. E nisso elas acabam desenvolvendo um romance que começa com aquela inimizadezinha. E é bem curtinho. É um livro que eu acho assim que ele vai agradar quem gosta de sátira. Quem gosta daquele vampiro, mas com sátira. Tipo What We Do in the Shadows. Muito bom. Adoro. Muito bom, What We Do in the Shadows. Muita vibezinha também cozy, né? Cozy fantasy, assim. Ele tem, né? Ele tem uma mistura de sátira com cozy fantasy. Porque tem aquela vibe de feriadinho, filme de final de ano, né? Sim. Uhum. Falando nisso, o que te inspirou? O raciocínio para chegar em vampiros brasileiros fazem Natal. Eu tinha, naquele ano que eu escrevi, que foi 2021, eu tinha acabado de ler Carmila. E aí eu tinha assistido a websérie de Carmila. E eram 2 coisas muito diferentes para você colocar lado a lado. Porque Carmila em si é um livro escrito por um cara hétero, né? E ele é para ser uma crítica à lesbianidade, sabe? Tipo, ele é um livro muito bom, tá? Eu acho que ele não queria que se tornasse o que se tornou, mas pra mim, ele é o problema dele. Lado, né? Criticando e meu Deus, assim. Eu quero uma vampira dessa. Eu quero. Ela dorme num caixão de sangue. Pois deixa ela dormir no caixão de sangue. Eu deito lá dela se ela me pedir. Aí eu fiquei obcecada por Carmila. E aí a websérie, né, é bem... Não foi escrita por um homem hétero. É muito boa. É daquela época em que tava na moda fazer websérie de recontos de coisas, sabe? Tipo, tinha websérie que recontava as coisas de Orgulho e Preconceito, daí tinha de Shakespeare, e daí é daquela época das webséries, assim. Um grande momento para o YouTube, o momento das webséries. E aí, a websérie, ela tem muito mais essa vibe de sátira, de vampiros no mundo atual,
E aí o romancezinho entre a Laura e a Carmila é num contexto de universidade, e me fez pensar muito, assim, em como essa mitologia do vampiro, quando a gente traz para o universo queer, ela tem um significado totalmente diferente, que eu imagino que é aquela coisa do vampiro versus capitalismo, né? Que o vampiro clássico, ele não tem essa pegada queer, mas eu acho que desde o início, mesmo que não tivessem a intenção, foi levado muito pro lado queer, o vampiro, e aí hoje em dia eu acho que não dá pra separar as duas coisas. Não importa. O próprio Drácula, né? O próprio Drácula, hoje em dia, é uma discussão, né, do queer e tudo. E me fez pensar muito nessa questão do vampiro, de como essa coisa de você escolher o vampirismo, né? Você atravessar a morte, depois voltar, ter uma segunda chance na vida e, digamos, dizer adeus para sua família, né? Porque você vai viver para sempre, mas não é só um viver para sempre. Eu vou viver nas sombras. Isso pode ser muito libertador para algumas pessoas e te leva a confrontar essa coisa do estar dentro do armário, né? Você confrontar as coisas que você não faria à luz do dia, digamos, numa sociedade conservadora. E meio que chutar o balde também, né? Porque uma vez que você precisa beber sangue das outras pessoas e que você vai ser um monstro de qualquer jeito, então, né? Seremos um monstro, então, vamos fazer tudo que a gente quer. E aí, toda essa questão junto com o trope, né, do Found Family, foi o que me fez pensar. Eu acho que ninguém escreveu uma história natalina com vampiros. Eu acho que deve ter, porque todo mundo sempre escreveu alguma coisa, né? Deve ter outras, mas naquele momento eu nunca tinha encontrado nenhuma, e eu fiquei, meu Deus, mas por que não tem? Vampiros tem tudo a ver com Natal, é vermelho, tem família, tem LGBT, tem gays. Vampiros comunistas, confirmado. Sim. Foi sua primeira publicação, né, Lu? Foi. Noturnas e Natalinas. Como que foi o processo? Eu lembro que vocês estavam muito nesse processo, né? A gente estava nessa jornada juntas de desbravar a publicação independente, a ver como que funcionava a publicação na Amazon. E na época que eu publiquei, e foi na mesma... Acho que foi... Você publicou o seu livro de poemas quando, Amy? Foi um ano antes ou foi em 2020? 2020. Foi antes. Você foi a primeira do nosso grupo de amigos escritores que publicou. E eu lembro que todas nós, a gente estava tentando entender o que funcionava na Amazon. E tinha muito... Poesia não funciona. E o que funcionava era romance erótico, que tinha muito, só que você não era publicou muito... também? Eu publiquei também, mas na época não era muito o que eu escrevia. E principalmente os romances eróticos que eu via ali. Não é que eles eram os únicos que existiam, mas os que eu via que tinham muito sucesso era O Bebê Perdido do CEO, A Virgem do CEO, o CEO Milionário, o CEO... O Mafioso e o CEO. O Mafioso e o CEO, era essa coisa, né? E nada contra, inclusive... A secretária e o CEO, mas não era algo que eu lia e nem algo que eu escrevia. E aí, só que estava surgindo muito a galera publicando contos e noveletas LGBTs. E eu achei aquilo um jeito muito bom de começar, de meio que colocar a pontinha do pé na água, porque é muito caro a gente publicar um livro, é um investimento muito grande, porque a gente tem que pagar capa, a gente tem que pagar diagramação, revisão, e pagar revisão para um livro de 200 páginas é diferente de pagar revisão para um livro de 30, 50 páginas. E eu acho que também foi um desafio para mim na época ver se eu conseguiria pensar numa história e conseguir escrever aquela história até o final do ano. Porque eu era muita pessoa que começava livros e não terminava. Eu não sou mais essa pessoa, ainda bem, mas naquela época eu ainda era. Então, escrever um livro curto foi uma aposta mais segura pra mim. E eu tinha um canal de YouTube na época,
que eu falava sobre livros, era um canal de leitura mesmo, mas eu já tinha alguns amigos do YouTube, eu já tinha alguns seguidores, então eu não comecei do nada. Eu acho que vale fazer esse disclaimer. Eu não sei o quanto o YouTube realmente me ajudou, porque no fim das contas, você ter uma audiência do tamanho que eu tinha, que não era grande coisa, de leitores, não necessariamente quer dizer que você vai ter uma audiência de leitores de livros nacionais, ainda mais de contos de fantasia LGBT. Mas eu sei que eu tive muita ajuda dos meus amigos na época, de vocês, que me ajudaram a divulgar o livro. Então, eu publiquei ele em novembro de 2021, e para mim ele foi um sucesso muito grande, porque ele conseguiu alcançar uma notoriedade ali de outros escritores independentes que eu admirava muito e que eu achava que eu ia demorar muito mais para conseguir. Então, isso foi muito legal. Só que ele foi um livro que eu escrevi ainda no final do isolamento social. E logo depois que eu publiquei, em 2022, eu voltei a trabalhar presencialmente. Então, todo o aprendizado que eu tive, tudo que eu construí com Noturnas Natalinas naquele primeiro ano, não deu para eu aproveitar em 2022, porque eu não tinha mais tempo de ficar divulgando em rede social, de ficar escrevendo de fato. Então, foi um botar os pezinhos na água, só que eu continuei por um tempo só com o pé na água mesmo. E você acha que ele ser um livro de Natal, isso ajudou ele? Ou você acha que normal, assim, considerando seus outros lançamentos? Você acha que, tipo, quando é Natal ele volta a ter uma notoriedade ou acabou? Até agora, todo Natal ele voltou a ter essa notoriedade. Eu acho que isso ajuda, assim. Eu acho que ajudou porque eu acho que muita gente priorizou ler ele logo quando ele foi lançado, porque ele foi lançado justo nessa época de Natal e não tinha tantos livros de Natal na época na Amazon. Todo ano lançam-se livros novos, mas naquela época, por mais que já tivesse alguns livros, não tinha tanto. Então ainda, né, e aí ele já teve bastante resenha e bastante avaliação na Amazon logo naquele primeiro ano. Então eu acho que todo Natal tem gente nova chegando, porque ele é um livro que ele já tá meio que consagrado ali como um livro natalino. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas óbvio que tem o lado negativo de o resto do ano ninguém lê. Não fazer, né? Pra mim não é negativo. Até o ano inteiro, então assim. Então, tem isso, né? Eu ainda dou uma divulgada de vez em quando, tem o Halloween, que daí é vampiros, daí entra um pouco. Mas pra mim é bom eu não sentir essa obrigação de divulgar ele o ano inteiro, porque é muito cansativo divulgar um livro o ano inteiro. E aí eu sinto que eu posso descansar. E aí até que foi bom ele ser de Natal, porque em 2022, como eu falei, eu me afastei totalmente do mundo de escritores e isso acabou não me custando tanto assim, porque é um livro natalino, então talvez nem fizesse tanta diferença eu ficar divulgando e ser mais ativa. Agora, as perguntas que você tava com medo. Qual que é o seu livro de Natal favorito? O meu livro de Natal, cara, foi logo no livro, a gente discutiu, a gente falou do filme. O próximo. Tá. Já vai pensando. Cara, um livro... Pior é que eu tô tentando pensar em um livro de Natal, porque eu não leio muito livro de Natal, aquela pessoa hipócrita. Eu não leio. Não, e o pior é que eu tenho um motivo muito bom pra eu não ler livros de Natal, que é, geralmente eu entro de férias dia 20. Então eu tenho 5 dias até o Natal, pra eu entrar no clima natalino, entendeu? É tipo, você tem até dia 25, do dia 20 de dezembro até o dia 25 para ler todos os livros de Natal. E aí eu me sinto muito sobrecarregada, porque sempre tem muita coisa que eu tenho vontade de ler e eu não tenho tempo para ler. Eu lembro que eu li alguns contos naquela época que eu tava lançando Noturnas Natalinas, mas eu não vou lembrar. Fala os de vocês, que daí talvez a gente tenha gostos em comum. Lembro que eu gostei muito do da Lavínia, só que eu não vou lembrar o nome. Que era do cachorrinho. Esse, Ensaio de Natal. Ensaio de Que é o que tem o cachorrinho. Eu lembro que eu fui ler e eu não sou do contemporâneo. Então, tipo, toda vez que eu vou ler um contemporâneo, eu fico, meu Deus.
E aí eu comecei a ler e eu fiquei muito envolvida, porque eu lembro que, tipo, entrava numa questão de racismo, do namorado dela, da família do namorado dela não aceitar ela, aí eles tinham um cachorro em comum, aí eles decidiram fazer um Natal fora do dia de Natal. Eu não vou lembrar exatamente, porque faz alguns anos que eu li, mas eu lembro que, tipo, ficou na minha memória de, tipo, viu o que acontece quando você dá uma chance pra coisas fora da sua zona de conforto e tal. Eu lembro que eu gostei muito desse. Eu lembro que foi um ano que eu li, tipo, uns 2, 3, e esse foi meu favorito. O que eu vou falar é pra irritar a Bela mesmo, mas é A Christmas Carol, do Charles Dickens. Ah, claro, né? Que uau! É o clássico de Natal, né? É o clássico que já tá aí, teve 1000 releituras. De tudo que você pode pensar que existe, teve uma releitura de A Christmas Carol do Charles Dickens. Mas pra quem não sabe, é a história lá aqui do cara ranzinza que recebe os 3 fantasmas do presente do passado e do futuro. E aí ele aprende a amar o Natal e a vida com isso. Os Padrinhos Mágicos, a Barbie, os Muppets, todos fizeram. Pra mim, da Barbie é o melhor. Eu amo da Barbie. É muito bom. É o único filme da Barbie que a Barbie não é perfeita. Que ela exatamente. É chata. Mas eu lembrei de um outro, até por causa que ele veio primeiro na minha cabeça a série, porque adaptou pra uma minissérie. Mas teve o livro, eu tinha lido o livro e a Lu falou sobre o personagem odiar o Natal. E é o caderninho de desafios do Dash da Lily. Não sei se vocês leram. Não, eu não li. Eu nem vi a série, mas parece ser muito bonitinho. Nossa, é muito fofinho. A série, assim, copiou e colou do livro. E eu amei tanto o livro na época que eu queria conhecer a livraria Strange, né, em Nova York. E aí, quando eu viajei pra Nova York, eu fui lá e apaixonei. É realmente um labirinto, aquela livraria maravilhosa. Você se perde lá. Você estava falando do Charles Dickens, e um dos poucos livros de Natal que eu li foi... Eu estava até pesquisando enquanto vocês falavam para confirmar que isso era dele mesmo, mas era. É o The Chimes, que eu lembro de ouvir o audiobook, não é? É, ele é um conto. Eu acho que ele tá dentro da... Tipo, é Christmas Carol and Other Christmas Stories. Eu acho que ele tá dentro. Deve ser. E eu não li o Christmas Carol, mas eu li esse. E eu lembro de gostar muito da vibe. E eu acho que ele é bem parecido com a mensagem, é meio que a mesma. Ele é muito gostosinho. E eu lembrei de um outro que eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que eu acho que por isso que eu resolvi escrever, em vez de escrever um romance, escrever um conto. Porque eu gosto... Meu cachorro. Gosto muito de episódio natalino das coisas. Eu não sou uma pessoa de assistir filme natalino tanto. Eu até assisto de vez em quando, mas o que eu gosto mesmo é de assistir episódio comemorativo das séries de Natal. E aí, eu gosto muito daquela série de livros que é Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. E tem o livro natalino da Becky Bloom. E eu lembro que eu amei demais, assim, porque faz muito sentido, né? Ela é extremamente consumista, aí chega o Natal, meu Deus, um sonho e um pesadelo, né? E eu lembro de gostar muito, de sentir que eu tive aquela experiência com um livro inteiro, de estar assistindo a um longo especial de Natal. Então, eu gosto muito disso. Mas tem um que eu quero muito ler, que é Kiss Her Once for Me. Eu não sei como ele foi traduzido para português, mas ele foi traduzido para português. E é um romance sáfico de Natal. Adorei. Muitas indicações de livros natalinos. E filme? Ou episódio de série? Ai, vocês me ajudaram a lembrar do Holiday Trap, que é o filme com a Kristen Stewart. Que... Como que é mesmo em português? Que é bem diferente. Alguém avisa. Alguém avisa. Que eu acho que ele é meio polêmico entre as sáficas, porque ele não é um filme, assim, com um casal bonitinho, perfeitinho, né? Ele é cheio de problemas, na verdade, elas são cheias de problemas. Mas eu gosto muito desse filme. E eu gosto muito dos episódios das séries da Disney, os episódios natalinos. Eu gosto de reassistir quando chega o Natal, de Modern Family, de Friends. Eu faço muito isso em vez de ver os filmes. Filme de Natal, meu filme favorito, eu gosto de assistir seguidinho os 3 filmes, é O Príncipe do Natal. Porque ele não tem o menor sentido.
se você, tipo, for olhar assim, fala, meu Deus, isso aqui não tem sentido. Mas ele é maravilhoso, ele é uma série de filmes do Netflix, ele foi feito com um orçamento de 3 moedas de prata. E ele é assim, tipo, ela vai fazer ela é uma jornalista séria. E aí ela vai para esse reino, sei lá, tipo Dinamarca, assim, onde eles têm a monarquia, só que ela tem que fazer uma matéria sobre o coral de Natal. E aí ela entra e ela quer fazer uma matéria sobre a família real, que eles estão escondendo um segredo. E ela simplesmente entra no castelo e vira a babá da princesa. Tipo, a princesa tá lá sozinha. Ela, tipo, você tá sozinha? Ela, eu demiti minha babá. Você quer ser minha babá? Beleza, agora você é minha babá. Aí ela vira babá da princesa e aí ela se apaixona pelo príncipe. Aí é isso, aí é tipo um príncipe de Natal, um casamento de Natal e um bebê de Natal. Esse é o... eu já vi ele sendo recomendado. E aí cada vez a vida do príncipe vai ficando pior, assim. É muito engraçado. Tem um vídeo do YouTube que ele é um companheiro indispensável para esses filmes, porque ele é a distopia terrível que é o Príncipe de Natal, que aí ela, tipo, analisa... ela analisa, tipo, todas as questões políticas do país e que pesadelo que seria morar num lugar desse. E aí eu fiquei, tipo, nossa, agora eu gosto ainda mais desses filmes, porque eles são ridículos. E eu acho que é isso, não dá pra fazer... Quando ele é muito sério, eu já fico tipo, tá, mas eu quero descansar, é o meu período de férias, eu quero farofa. Tem aquele também que é mais antiguinho, mas eu tenho um carinho especial, que é aquele que tem aquelas duas protagonistas, eu não lembro o nome de nada, mas que elas trocam de casa, sabe? Que é a Vanessa Hudgens? Não, é mais antigo. É com acho que eu sei que você tá falando, é com a Kate Winslet, não é? Isso. E com a... Eu não sei, nem lembrava que era de Natal. E com a... esqueci o nome da loira lá, mas ela também é Cameron Diaz. Cameron Diaz, isso. Com as duas. Eu lembro que elas trocam, tipo... pra fugir da vida. O amor não tira férias. É isso. Esse aí. É esse? Eu assisti muito tempo atrás com minha mãe. Ele é muito bom. Eu lembro que eu me diverti muito com ele. Eu acho que, pra mim, de Natal tem 2 muito marcantes. Um é bem clássicozinho, na verdade, que é tanto pra Natal quanto pra Halloween, né? Que é o Estranho Mundo de Jack. Amo, sempre cantando as musiquinhas. E tem um que eu lembro que eu era muito fã quando eu era criança. E por muito tempo, todo ano de Natal, eu assistia ele. Que é... Eu não sei se vocês conhecem, mas é Menores Desacompanhados. Gente, sim. Eu amava esse filme. Eu me divertia muito. E assim, é um filme de criança. Mas é tipo um bando de adolescente que vai viajar na época do Natal. E aí, tipo, tem uma nevasca, eles ficam presos no aeroporto. E aí eles começam, tipo, a aprontar no aeroporto. E eu achava muito legal, porque eu sempre gostei muito de aeroportos. E eu ficava, tipo, eu sempre quis brincar pelo aeroporto. E aí aquele filme realizava o meu sonho. E também, além disso, a gente tá falando aqui, aí eu lembrei também que tem Ranch, né? Que é maravilhoso. Adoro. Filme de Natal. Ranch? O musical. Ranch se passa no Natal. De aluguel. Passa no Natal. De aluguel. 525,600 years. I don't know. Minutes. Passaram muitos anos, de repente. Há 526 mil anos atrás. Agora o que a gente queria voltar mais para você, saindo um pouco dessa questão de Natal, a gente queria falar mais sobre o gênero que você escreve. Qual que você diria que é teu gênero principal? Você se descreve como uma escritora de... Uma escritora de romance. Eu acho que esse é o principal. Antigamente eu me descrevia como uma escritora de fantasia, mas agora eu já não escrevo mais só fantasia, mas eu sempre escrevo romance. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, não vai ter nenhuma migalha de romance no livro, eu já fico, não tá me conquistando. Mentira, né? Porque eu leio vários livros que não tem romance, mas os que eu mais gosto sempre tem. E como é o cenário do romance nacional hoje? Eu acho que o romance, ele é
E ele sempre vai ser, tanto nacional quanto internacional, o gênero que mais tem leitores. Porque não é só a gente que gosta de ler romancezinho. Mas na questão de romance, sempre vai prevalecer muito o contemporâneo. É o que as pessoas gostam mesmo de ler. Quando a gente fala de escrever romance e fantasia, aí já é um público diferente, mas ainda tem bastante gente que gosta. E agora tem duas trends diferentes na questão do romance, e às vezes elas se mesclam, elas se encontram, que é fanfic Halo, que é muito específico, mas a gente sabe quando a gente tá lendo. E eu sou uma pessoa que eu nunca li uma fanfic Halo no modo fanfic na vida, mas quando eu encontro uma como romance publicada, eu já sei que é. E tem as romantasias que... num primeiro momento, parece que romantasia é meio... romance e fantasia, né? Tudo que mistura romance e fantasia se tem fantasia e tem romance na mesma proporção, é romantasia. Mas eu sinto que quando a gente fala de romantasia no mercado literário, principalmente o que os leitores esperam ler, é aqueles livros que têm fadas, e são derivados da Sarah J. Maas. Que é algo que tá muito forte. Então e fica muito popular no TikTok também. Tem muitos leitores de romantasia no TikTok. Então, esses dois subgêneros, né? Fanfic Halo, um subgênero e romantasia, eu acho que são Halo os que eu mais estou encontrando ultimamente. Mas o que eu gosto particularmente de escrever é comédia romântica. E eu gosto de escrever comédia romântica e fantasia urbana. Então eu gosto quando as duas coisas se encontram. Às vezes elas se encontram nas fanfics Halo. Isso acontece. E quem você indica dentro do cenário nacional? Além de você. Além de mim, eu indico as minhas amigas, Amy e Bella. Eu gosto muito dos livros de vocês. Na verdade, eu só li os seus poemas, né, Amy? Eu sei que você está trabalhando no romance e eu quero ler. Estamos no aguardo todos. E eu já li os dois da Bella, né? Eu só não li o Belas Férias ainda. Mas eu li o Reconto da Cinderela, eu li 12 Princesas e um Detetive, e eu gosto muito da escrita da Bella. Além de vocês, eu li recentemente o Canção dos Ossos, da Gil Domingues, que é maravilhoso, é um reconto do Fantasma da Ópera. E ele não é um romance, tá? Ele é um livro adulto, mas ele não é um romance. Eu aviso isso porque às vezes você vai ler esperando um romance, não é assim, é uma vilã. E não é uma vilã. Ela é um interesse amoroso no sentido de que a protagonista se apaixona por ela, mas não é o suficiente pra ter um romance. É o fantasma da ópera, no caso. Sim. E eu acho que ele vai até pra um... Eu nunca assisti a peça do Fantasma da Ópera, né? Mas eu acho que ele vai para um lado até mais tóxico do que o Fantasma da Ópera. Ele explora muito essa toxicidade nos relacionamentos. Tanto de amizade, quanto de coleguismo, né? Quanto de romance. Então, essa coisa dos relacionamentos tóxicos é muito forte nesse livro. Porque envolve muita ambição, muita competitividade nesse meio, e eu amo o sistema de magia dele, porque o sistema de magia dele é música. É tudo envolvendo música e instrumentos e o canto. Então é muito legal, é muito diferente. Eu fico muito feliz de a gente ter uma fantasia nacional que é tão diferente do que a gente lê das fantasias gringas que estão chegando. É muito nossa, porque não é Halo e não é romantasia. Também li esse daqui, ó, que é Sonho e Pesadelo, que é muito diferente. Olha só. Também adorei a capa, a gente ama um calhamaço, né? Que é da Marina, e esse daqui é um romance daqueles de opostos com deuses, entre a Sonho, que é a deusa dos sonhos, e o Pesadelo. Eles são opostos, e é romance proibido, ele é bem lírico, a escrita dele é bem diferente, eu também gosto muito. E aí agora eu tô lendo esse aqui, que cada um, isso aí, isso que eu fico feliz, porque os autores de fantasia nacionais, eles estão me deixando muito, parece que tudo que eu não tô encontrando com livros
ultimamente, né? Não quer dizer que os livros são ruins, assim, mas eu não tenho encontrado os livros internacionais com propostas tão diferentes entre si. Então a gente tem um romance mais lírico entre deuses, daí um reconto do Fantasma da Ópera sáfico, e esse aqui que é super novela, eu comecei a ler ontem, que é Garras. Eu quero muito ler esse. Que bonitinho. Eu comprei esse. Ele é muito cravo e rosa. Tem, né? Então, ele é muito cravo e rosa, e é um romance entre uma bruxa e um lobisomem. E tem casamento arranjado. E vamos falar um pouquinho da sua jornada, Lu. Como que você começou a escrever? Comecei a escrever muito... aquela coisa de criança, né? Desde criança eu sempre escrevia redação da escola, poemas, eu começava histórias, escrevia nos cadernos, mas quando eu comecei a escrever e construir os meus próprios enredos, foi nas fanfics. E eu escrevia fanfic de Tokyo Hotel, então eu já fui das fanfics de banda. Escrevi fanfic de Crepúsculo, escrevi fanfic de Percy Jackson, escrevi fanfic de Harry Potter. Acho que foram só essas. Mas eu era muito desse universo das fanfics. Eu cheguei a participar do primeiro time de betas do Nia Fanfiction. Eu era muito ativa e foi nesse momento que eu comecei, inclusive, a estudar escrita criativa. Porque naquela época eu acho que, sei lá, 2012, por aí, tinha muito recurso sobre escrita sendo compartilhado de maneira gratuita para ajudar, inclusive, escritores de fanfic. Então, por mais que as pessoas falam de fanfic como sendo uma coisa muito amadora e tal, na real, a gente estudava pra caramba. A gente tentava, assim, constantemente melhorar o nosso estilo de escrita. A gente estudava marketing, a gente estudava para fazer uma boa capa, porque era muito nós por nós. Então, a gente tinha que dar conta de fazer tudo. E a gente publicava com muita frequência. Então, eu acho que as pessoas que escreveram fanfic naquela época, na verdade, elas foram, quem continuou escrevendo, foram se tornando cada vez mais escritores profissionais, às vezes mais profissionais do que a gente que não teve o acesso às coisas que a gente tinha acesso nesse universo das fanfics. Pô, eu lembro dessa época que eu também era do Naya, só que eu era unicamente de Crepúsculo e A Hospedeira. Eu não saía daquele cantinho. Você era dona do fandom da Hospedeira. Eu era dona. Não apenas. Dona proprietária. Quando as pessoas queriam entrar, elas vinham na minha casa, eu tava sentada com um gatinho, assim, elas tinham que beijar minha mão. Mas eu lembro que no próprio site do Nai, eles tinham dicas de gramática, então você tava lendo a fanfic e tinha ali do lado, tipo, dica de gramática de hoje. Isso aqui não existe, isso aqui é possível, isso aqui é possível. Tinha um cantinho do Naya que era regras de português, que você podia entrar. Então, cara, pra mim também, a fanfic, ela sempre foi um laboratório. Era um lugar que você podia se expressar, e você podia se expressar sem medo, porque você lia coisas horríveis, você lia coisas que não... Sim. horríveis, que a pessoa, tipo, não conseguia redigir uma frase, mas eu acho que isso deixava você mais livre para você dividir o que você tinha também. Você via que, tipo, não era um bicho de 7 cabeças o que você estava escrevendo. E eu fiz parte de um blog que chamava As Gatas do Photoshop, uma coisa assim. E a gente fazia de graça capa. Então eram tipo 30 meninas, eu fazia sinopse. Então as pessoas iam, aí tinha uma planilha, aí as pessoas colocavam na planilha qual que é meu nome, qual que é meu fandom, e fazia tipo um resumo enorme da história, me contando a história inteira, e aí eu fazia a sinopse para a pessoa. E aí, tipo, eram coisas que a gente fazia de graça. Então, eu acho que esse apoio da comunidade, tá todo mundo fazendo junto. Você tá vendo que as pessoas que leem as fanfics que você escreve também estão escrevendo, e você vai ler a dessas pessoas. A gente tinha uma coisa de, tipo, fazer feedback também nos comentários. Às vezes, quando a gente não queria abrir, a gente mandava mensagem. Então, de fato, eu acho que, tipo, esse momento do Naya era muito laboratório. Era pra gente nascer ali. Era muito gostoso. Eu sinto falta, assim, dessa época, dessa comunidade de todo mundo se ajudando e tal.
E a gente foi muito privilegiada, eu acho, por estar ali nessa época. E eu não sei você, mas eu era adolescente quando eu tava escrevendo. Então eu tava na escola e eu tava naquele ambiente de laboratório das fanfics. Então tudo que eu aprendia na aula de língua portuguesa, eu conseguia aplicar. E eu vejo que muitos autores famosos, quando eles vão fazer livros sobre escrita e sobre escrita criativa, muitos desses livros têm exercícios de escrita. E eu sinto que com as fanfics a gente conseguia fazer os nossos exercícios de escrita mesmo. Porque às vezes eu tava aprendendo na aula sobre, sei lá, pontuação. E eu conseguia pensar naquela questão da pontuação nos diálogos. E eu ficava observando nos livros que eu tinha na biblioteca e nas fanfics que eu lia como que era a pontuação de diálogo. E hoje em dia eu sei como pontuar diálogos, porque eu passei por todo esse processo de, quando eu estava aprendendo aquilo, eu logo conseguia aplicar em alguma história minha. Se eu estava aprendendo alguma coisa, discutindo algum livro na aula de literatura, por exemplo, eu também conseguia, de alguma forma, trazer aquilo para minha escrita. Você tem algum autor, assim, para você, que mudou tudo, assim, que você leu e falou, quero escrever histórias assim, quero ser, assim, a minha inspiração? Qual que é, tipo, a gente pediu para você indicar o seu autor nacional, né, favorito, mas qual que é o seu autor que você coloca no altar? A autora que eu coloco no altar é a Meg Cabot. Quando eu li os livros da Meg Cabot, quando eu li A Mediadora, e daí eu fui ler os livros dela que eram de comédia romântica, eu pensei, é isso que eu quero ser. Porque ela sempre escrevia romances, mas ela conseguia escrever em vários gêneros. Ela escrevia YA, ela escrevia adulto, ela escrevia fantasia, ela escrevia contemporâneo. E eu gosto muito da escrita da Meg Cabot. Eu acho que ela tem muita personalidade. Quando a gente vai ler um livro dela, não importa o gênero, a gente já sabe um pouco o que esperar, né, daquele livro. Mas além de ter muita personalidade, a escrita dela é muito acessível, eu acho, né? É uma escrita que vai muito direto ao ponto, é uma escrita muito tranquila, muito divertida. Então eu lembro de pensar, nossa, algum dia eu queria ser a Meg Cabot. Primeiro de as pessoas quererem ler os meus livros porque eu sou a Meg Cabot, mas também de ter conseguido construir uma carreira em que eu posso escrever as histórias que eu gosto. Não importa o gênero, não importa a faixa etária. E também o número que ela escreve, né? Ela escreve muito. E você vê claramente, você sente pela escrita dela que é ela mesmo. Uhum. É o Brandon Sanderson das comédias românticas. Realmente. E, cara, ou o Brandon Sanderson, que é a Meg Cabot das fantasias. Então, é verdade, ela chegou antes. Eu lembro que eu fui ler o Tamanho 42 Não É Gorda. E aí, o que eu esperava? Ah, beleza, é um romance contemporâneo sobre uma menina gorda que vai ver que ela era perfeita. Era um mistério de assassinato. Esse é o nome que ela resolvia mistérios. Eu fiquei assim, porque ela, tipo, legal, eu era uma popstar, daí eu engordei, daí eu parei de ser uma popstar, agora eu trabalho aqui. Meu Deus, uma menina assassinada. Eu, tipo, o quê? Como assim? E ela tem uns plots que são... Ela parece que ela consegue ter uma ideia que aparentemente é uma ideia simples, uma ideia boba, e ela leva aquilo até o fim. A Mediadora é um bom exemplo, né? Que é tipo... eu vejo fantasmas. E se o meu melhor amigo for um padre? E se eu tiver apaixonada pelo fantasma que mora no meu quarto? Um fantasma cowboy que mora no meu quarto. Cowboy! Tem uma outra dela que chama Desaparecidos. Eu amava essa série também. Que é, deixa eu começar a ler. Eu puder encontrar crianças desaparecidas no momento em que eu vejo a foto delas nas caixas de leite, porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa de ter foto de desaparecidos na caixa de leite. E aí toda vez ela ia tomar leite de manhã, ela olhava na caixa e tipo, lá vou eu ter que encontrar essa criança. Só que tinha alguns mistérios, né, que ela encontrava a criança e dava tudo certo. E aí tinha umas coisas que era tipo, não, a criança tá morta. E agora você tem que resolver esse mistério, entendeu? E é o YA.
E ela tá se apaixonando por um boy e no meio disso de encontrar a criança perdida, porque igual eu, a Meg Cabot sempre enfia um romance no meio. Cara, vocês já leram Cabeça de Vento da Meg Cabot? Eu ia falar isso, eu não li. Eu não li, mas eu tenho uma memória muito firme desse livro, porque eu tava na aula de inglês, e aí tinha uma guria que tava lendo, e eu perguntei pra ela qual era o plot, e tipo, a capa era toda uma guria na passarela, né? E aí ela me contou o plot, eu fiquei traumatizada, eu falei, não quero, muito obrigada. Cara, eu li o primeiro livro, e aí eu descobri que, tipo, era uma série, e eu não consegui, era muito assustador. Tipo, eu deitava na cama e eu ficava assim, meu Deus, isso só acontecer comigo. Eu nunca imaginei me sentir assustada por um livro da Meg Cabot, mas era muito assustador. De lance de a menina morre e fica... A consciência dela vai pro corpo da modelo, não é? Então, a menina, a modelo tem um transtorno alimentar e ela tá morrendo. E a principal, ela tá no fashion show. E aí cai uma TV em cima da menina e, tipo, destrói o corpo dela. E a modelo já tá fraca, aí ela vê isso e ela tem um aneurisma. Só que eles acabaram de assinar um contrato multimilionário com a modelo. Aí eles pegam o cérebro dessa menina, que foi o corpo destruído. Ai, nossa, é pior do que eu imaginava. They have a brain transplant. É um transplante de cérebro. E aí ela acorda, aí eles falam assim, aí tá, tipo, a galera da empresa do mal. Eles falam assim, bom, então a gente fez isso, e os teus pais assinaram, e se você contar pra qualquer um, a gente vai destruir a vida dos seus pais. E agora você tem que ser essa menina, você morreu, tipo, seus melhores amigos te enterraram, e boa sorte, agora viva como a modelo. Só que, tipo, ela não sabe nem o nome da modelo, ela não sabe, tipo, os amigos dela, não sabe de onde essa menina veio. E as pessoas ficam falando com ela, tipo, querendo coisas dela. Aí ela decide voltar pra escola dela, e o melhor amigo dela tá em depressão, porque ela morreu de uma forma horrível, caiu uma TV na cabeça dela. E aí é isso, esse é o livro. E eu fico assim. E aí o menino começa, tipo, eu vou investigar a morte dela. E ela, tipo, não investiga a morte dela, porque se você descobrir, a minha família vai ser arruinada. Ai, pior que eu quero ler agora, eu fiquei interessada. Grande Meg Cabot, como vocês podem ver, ela tem um leque inteiro. Como que funciona o teu processo, Lu? Você se considera arquiteta, paisagista, jardineira? Eu me considero paisagista. Eu achava que eu era jardineira, mas eu não consigo escrever uma história sem, em algum momento, planejar o que eu vou escrever. Só que se eu começo a história já com a escaleta da história fechadinha, eu perco a vontade de escrever e eu também sinto que a história fica muito engessada. Porque eu sinto que eu só sei realmente o que vai acontecer e eu só sinto como são os personagens quando eu já tô no meio. E aí o que acontece é que eu reviso muito. Ainda bem que eu sou uma escritora que eu gosto de edição, eu gosto de revisão. Porque eu reviso muito os meus próprios livros. Eu tenho o costume de chegar na metade e daí eu reviso toda a primeira metade para eu conseguir escrever o final. O final costuma ser a parte mais difícil da escrita para mim, porque quando eu chego no final eu já reli o livro umas 3 vezes. E aí eu sempre mudo o final também. É um processo, eu acho, um pouco caótico. E eu acho que o nosso processo também, ele muda um pouco, né? Eu tô me tornando cada vez mais uma escritora arquiteta de conseguir planejar aonde eu quero chegar, e eu nunca vou ser aquela escritora arquiteta que planeja tanto. Eu não consigo ficar muito tempo na ficha dos personagens, não consigo ficar muito tempo na escaleta, mas cada vez mais eu consigo entender que partes da estrutura eu preciso ter definidas antes de começar a escrever uma história. E que partes eu preciso deixar em aberto para a história seguir um caminho dela de uma maneira mais orgânica do que seria se eu planejasse tudo. E qual é o melhor conselho de escrita que você já recebeu? E qual seria o que você daria para os seus ouvintes, seus leitores? Eu acho que é um conselho já meio batido, mas eu já vi vocês duas, eu acho, dando esse conselho. Então, realmente, assim, não é nada novo. Mas é a gente não comparar a nossa escrita com o que já está publicado. E aí, né, eu acho que a Bela já falou muito que é igual você pegar, sei lá, uma farinha, como que é?
farinha e ovo e falar que o bolo não tá bom, porque você não tem a coisa pronta. Mas mesmo quando a gente tem o livro pronto, e mesmo às vezes quando aquele livro ele tá já publicado, a gente que é independente, eu acho que a gente não devia ficar nessa coisa de se comparar tanto com autores, principalmente autores que a gente gosta, porque a gente nunca pode saber qual que foi o processo daquele livro para aquele autor. Então, às vezes é um autor que ele já revisou o livro 500 vezes. Às vezes é um autor que aquele livro estava uma bagunça e ele precisou passar por uma preparação, uma revisão 1, uma revisão 2, até ele chegar numa coisa aceitável. Quando a gente fala de livros que foram traduzidos, então, tem muita coisa que é mérito do tradutor e dos preparadores de texto. Então, tem muitas outras vozes, muitos outros profissionais que passam por aquele livro, que não é só o autor. Eu acho que é bom a gente ter noção das coisas que são solitárias no nosso processo de escrita e a gente focar muito em aprimorar a nossa voz autoral e no que a gente pode controlar do nosso processo de escrita e melhorar cada vez mais, mas também a gente ter noção de que na verdade, a carreira de um escritor, ela não é solitária. E que os outros escritores, eles já estão num lugar e que tem muitos outros profissionais envolvidos ali. Eu penso muito na... O povo elogia muito a escrita da Vi Schwab no Ed La Rue, né? E ela fala que ela demorou 10 anos pra escrever. Com certeza ele não tava perfeito no início, gente. Tipo... Ou a própria Dona Tartt também, ela demora, 10 anos pra escrever o livro dela, ou mais. Então, com certeza, nada é perfeito no início. Tem muitas revisões, edições. Pega isso, corta isso, exclui isso, refaz. Realmente. E tem que pensar também, qual que é o contexto que essa pessoa tá. Tipo, se você... Eu vejo muito o pessoal falando no TikTok, e às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo escrever. Tá, mas tu tá trabalhando 9 horas por dia, aí você chega em casa, você vai comer, você vai escrever. Aí às vezes a pessoa, igual a menina do Rainha Vermelha. Ela fala, eu publiquei os meus livros porque eu sou casada com um médico e ele me sustentou até eu conseguir começar a fazer dinheiro com a minha escrita. Então, a gente tem que pensar também que, existem contextos, existem pessoas que têm determinadas estruturas que elas conseguem ter esse luxo ou que dão uma sorte e acabam, sei lá, saindo num artigo ou saindo num vídeo, numa TV e conseguem pegar uma atração. Especialmente quando a gente tá começando, que a gente fica muito ninguém comprou, ninguém leu e tal, mas também tem essas coisas, quem a pessoa é, da onde ela veio, enfim, o contexto todo. A comparação, ela é a grande armadilha de qualquer trabalho de artista, principalmente um trabalho que envolve tanto hoje em dia as redes sociais, porque rede social facilita muito essa comparação no sentido negativo da coisa, porque óbvio que pode ter comparação boa, mas eu acho que puxa muito pro negativo e a gente nunca sabe a história inteira da jornada daquela pessoa, né, como que é o dia a dia dela, e eu vejo muito as pessoas... Eu tenho uma noção, por exemplo, de como que é a publicação tradicional, porque eu tenho amigas escritoras que têm livros publicados tradicionalmente. E existe muito na cabeça das pessoas essa ideia de que se você está numa editora tradicional, você é muito rico e você não pode reclamar porque você está numa posição muito melhor do que um autor independente. Mas, gente, tem tanta editora, assim, que a gente vê autores expondo que não pagam, a pessoa simplesmente não recebe nada. Você tá triste com seus R$10 que você recebeu esse mês da Amazon, tem gente que não recebeu nada. E o livro dela vendeu um monte, mas mesmo assim ela não recebeu. Mas, em outro lado, né, tem essa questão de... Na editora tradicional no Brasil, a gente como autor, a gente tem que se unir para a gente fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada, em vez de achar que, nossa, tá tudo bem, você tá ali numa editora tradicional, você realizou um sonho. Não. Mesmo enquanto você não tá ali, vamos seguir tentando valorizar os autores de editora tradicional para tornar o nosso mercado melhor, para quem sabe quando for a nossa vez de realizar aquele sonho, tá um pouco melhor, né? Mas eu também vejo assim, tem muito... Eu acho que a gente tem muita pressão pra gente ocupar um certo lugar
nas redes sociais, e aí entra um tipo de comparação que eu acho que nem deveria existir para autor, que é quantos seguidores fulano tem, quão grande é o público do fulano, e isso não tem nada a ver com a escrita da pessoa, é apenas número de seguidores. Então, é muito fácil a gente ficar muito amargo, eu acho, no mercado literário, se a gente fica nessa onda de ficar se comparando. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu fiquei muito amarga. Quando eu tava nesse momento de ficar olhando e ficar pensando, meu Deus, eu nunca vou ser publicada, ou meu Deus, eu nunca vou ter um público tão grande, ou eu nunca vou conseguir escrever tão bem. E isso deixa a gente muito desanimado. E aí, quando a gente pisa numa grama, a gente faz amigos escritores, a gente consegue, né, ter uma influência mais positiva, parece que, assim, um respiro de ar fresco. Bom, Lu, e a última pergunta, como que você balanceia essas 3 jornadas de trabalhar, escrever, divulgar? Ano passado, eu fiquei, assim, alguns meses, a maioria dos meses do ano, só escrevendo, e foi muito bom. Assim, foi muito ruim, porque eu tava desempregada. Esse era o motivo, né? Eu não estava assim vivendo agora da escrita. Então, é aquele momento, né? Nunca é bom quando a gente tá no desemprego, porque a situação de ser uma pessoa adulta, desempregada, com contas a pagar, todo mês você tem um nível de ansiedade diferente, é horrível. E aí eu sinto que ano passado também eu coloquei um peso maior na escrita do que eu deveria ter colocado. Que é de sentir, por exemplo, que, nossa, isso não tá pagando as minhas contas, então talvez eu não seja tão boa, e talvez eu deva desistir. Mas nossa, eu esperar que em alguns meses a escrita pagasse as minhas contas era muito, muito, muito a se pedir da minha arte, né? E aí, hoje em dia, eu tô num lugar muito mais saudável de equilíbrio, que eu ainda tô colhendo os frutos de ter parado por um tempo de trabalhar no emprego formal, né, saindo de casa e ter conseguido terminar de escrever um livro, então eu consegui escrever bastante, mas agora eu consigo ter um equilíbrio eu trabalho 40 horas semanais, sou professora de português, então eu saio, eu vou trabalhar, eu vivo uma existência que tá completamente fora do mercado literário. Eu convivo com outros colegas de trabalho e eu acho que isso me ajuda a sair um pouco desse ciclo meio vicioso do trabalho do escritor nas redes sociais, que pode ser muito tóxico. E aí, quando eu entro para ser escritora, eu foco muito mais nas coisas positivas. Eu entro para apoiar o trabalho dos meus amigos, para ver escritores que eu admiro, sabe? Não para ficar lá presa qual que é a polêmica do momento. Mas Então eu trabalho 40 horas como professora e nos finais de semana eu escrevo. Eu sou uma escritora de finais de semana ultimamente. E aí nos finais de semana eu tento criar conteúdo pro Instagram, pro TikTok. Eu fico nesse equilíbrio, né, de escrever no final de semana. Mas pra mim o ideal seria eu conseguir trabalhar 20 horas como escritora na semana e 20 horas como professora. Porque eu acho que ter uma profissão que não é só com a escrita ajuda a fazer isso, né? De equilibrar o mercado literário com colegas de profissão que são de uma outra profissão. Ninguém sabe da sua persona de escrita, está livre, né? Para respirar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, poxa, eu queria ter os meus finais de semana para descansar e não para ficar trabalhando mais. Porque é um trabalho, né? A escrita. Sim, com certeza. Total. É por isso que a gente sempre fala de tripla jornada aqui, porque no fim você vai e faz um turno, aí você chega em casa, tem todos os seus problemas, você tem que fazer outro turno, que é escrever, aí você tem que fazer outro turno, que é você ser o seu próprio social media. As pessoas são pagas para fazer esse trabalho, então é uma luta. A Amy, por exemplo... feliz então, porque o meu day job não tem nada a ver com o trabalho que eu faço como escritora. Porque a Amy, por exemplo, né, você trabalhar com social media e depois você ter que fazer o seu social media, cara, eu não sei se eu conseguiria. Eu já tentei trabalhar como preparadora de texto e eu desisti, porque ou eu era preparadora ou eu escrevia. Eu não sei, eu tenho amigas escritoras que conseguem trabalhar
com livros e depois trabalhar nos próprios livros. Mas eu não conseguia fazer isso. E como professora eu consigo preparar minhas aulas, dar as minhas aulas e depois ter energia criativa para escrever os meus próprios livros. Sim. Então é isso que a gente tinha pra vocês hoje, gente. Muito, muito, muito obrigada por assistirem, ouvirem o nosso podcast. Ele vai estar disponível no YouTube da Amy, no Museu Invisível, e no Spotify, tá? Sob o meu nome, Isabela Fernandes. E vai ter o link. Vai ter o link aqui na descrição. Muito obrigada, Lu, por aceitar participar. A gente tá começando, mas a gente ficou muito feliz de receber você aqui. Obrigada, meninas. Foi muito bom conversar com vocês. E até o próximo episódio, gente. Não estamos ainda com um autor confirmado, mas a gente divulga aí nas redes sociais quando tiver. Isso aí. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Corvinhos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.